E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. A Sociedade Mineira de Oftalmologia, sempre com o apoio, o patrocínio, a ajuda indispensável da Associação Médica de Minas Gerais, porque nós somos os representantes do Departamento de Oftalmologia da Associação Médica, né? Assim como somos também representantes do CBO em Minas Gerais. Então, a nossa responsabilidade é cada vez maior, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui fazendo essa abertura, juntamente com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, e a Associação Médica, e a gente está convidando a todos os profissionais médicos a acompanharem mais uma edição desse SMO Talks. Esse é o especial para o Dia do Oftalmologista. É um evento gratuito, né, online, que acontece hoje. O tema do evento, a gente pensou muito, e a nossa presidência, a nossa diretoria, nós achamos que o momento é muito importante para discutirmos o mercado oftalmológico. E, inclusive, convidamos alunos da graduação de medicina, das ligas, né, que são interessados também, para que eles discutam e ouçam essa turma tão experiente. E foi convidado o nosso presidente, né, que principalmente ele entende muito dessa parte de mercado oftalmológico, de mercado de medicina, em medicina, o João Neves, que é o presidente atual da SMO, meu fraterno amigo e parceiro. Foi convidado também o Frederico Pena, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, que o João já explicou que ele está em trânsito. O nosso vice-presidente, Breno Melo, que é oftalmologista do Centro Oftalmológico, mas principalmente nosso vice-presidente da SMO, e eleito futuro presidente daqui a 2 anos, né? Ele já está aqui também desempenhando as funções que ele vai desempenhar daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. E o Valério, como presidente. E o Valério Ribeiro, que é conhecidíssimo, eu diria que é talvez o advogado mais oftalmologista que eu conheço, não sei se eu poderia falar isso, mas que é parceiro já de longas trajetórias na Sociedade Mineira de Oftalmologia e em outras paragens também do Brasil. Esse assunto é importantíssimo, né? Dando essa sequência, semana que vem, nós temos o grande prazer de comunicar a vocês, já está confirmado para quarta-feira, 18h30, é um horário mais cedo. Nós vamos receber, dentro dessa atualização de mercado médico, mercado oftalmológico, Dr. Samuel Flan, que é o presidente da Unimed BH, uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, a maior aqui de Minas Gerais, disparadamente, e também toda a concorrência e a discussão, né, do que está acontecendo nesse mercado na quarta-feira, não especificamente oftalmológico, né, mas principalmente o mercado médico. E com a palavra o nosso presidente João Neves. Passo a bola para você, João. Sucesso, parabéns. Queria lembrar, mais 30 segundos, uma ideia também do nosso presidente, o SMO Podcast. Nós já gravamos 2 colegas oftalmologistas da SMO, que a gente está querendo conhecer um pouco mais do lado da pessoa, não apenas do oftalmologista, do profissional, mas principalmente o lado lúdico, o lado artístico, o lado familiar, o lado da infância, os pontos de inflexão que ele tem ao longo da vida, enfim, é uma coisa incrível que eu estou ficando animadíssimo com isso e não estou querendo deixar ninguém entrevistar ninguém, né, João? Mas eu prometo que eu vou deixar o Breno entrevistar e o João também, e o Wesley, se quiser, brincadeira, mas é porque é um momento muito prazeroso que a gente gosta de dividir. Nós já gravamos com o doutor Elisabeto, que teria que ser o primeiro, né, forçosamente, e também com o nosso grande amigo Fernando Trindade. Fizemos a gravação hoje. E, por coincidência, a Associação Médica de Minas Gerais, em homenagem à cegueira,
fez uma entrevista, um podcast com o nosso grande amigo e ex-presidente do CBO, o nosso caro Homero Guzmão de Almeida. Então, a oftalmologia está sendo privilegiada, estamos fazendo todo o possível para a gente crescer no nosso, vamos dizer, no nosso Minas Gerais e no nosso Brasil. Muito obrigado a todos. João, agora eu deixo você falar. Um abraço. Obrigado. Molinari. Muito obrigado. Para aqueles que entraram agora, o nosso colega Frederico Pena está em trânsito entre o Rio de Janeiro e São Paulo para o evento que vai acontecer amanhã de 9 horas da manhã a 1 hora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e ainda não conseguiu acessar, a gente está aguardando que ele acesse nos próximos momentos. Queria agradecer as palavras, Molinari, já parabenizar os colegas também que estão presentes aqui pelo Dia do Oftalmologista e apresentar aqui dentro de uma das propostas da gestão que a gente sempre trouxe também durante a gestão do Molinari, mas que agora a ideia é aprofundar um pouco mais, a gente trabalhar um pouco mais junto aos colegas a questão do mercado, das oportunidades, das inovações, das transformações que estão acontecendo. E é fundamental para todo mundo que isso aconteça de uma forma participativa e bem discutida para a gente poder interferir nessas modificações que estão em curso. Então, é muito interessante que a oftalmologia das especialidades médicas é uma das especialidades que tem uma característica de absorver as novidades de uma forma muito mais acelerada. Então, quando a gente pega o perfil de publicações, o perfil de adoção de recursos tecnológicos, a oftalmologia sempre está muito na frente das demais especialidades. Mas, no momento atual, é importante a gente entender um pouco das forças, as grandes forças que estão interferindo no nosso mercado. Uma grande força muito importante é a saúde suplementar, né? O que a gente vem acompanhando nos últimos anos, principalmente na última década. Houveram algumas mudanças de legislação. Uma das mais importantes é a possibilidade de entrada de capital estrangeiro nas operações de saúde no Brasil. E as operadoras, as operações de saúde na saúde suplementar começaram a se transformar. Fred acabou de entrar. Olá, Fred. Opa! Então, as operações, com a entrada do capital internacional, as operações das operadoras de saúde começaram a se transformar e isso gera um impacto grande. Um primeiro movimento que acontece, existe um livro do Michael Porter que chama... fugiu aqui, daqui a pouco vem, mas que discute um pouco a questão de como se trabalha dentro das operadoras de saúde a remuneração baseada em valor. Isso é uma discussão longa, tem muita coisa, porém, nesse processo de entrada de capital internacional, um dos movimentos precoces que aconteceu foi esse. Então, estamos diante de um movimento de transformação na saúde suplementar. Existem também alguns outros movimentos, né, que são fortes. O movimento de incorporação de tecnologia. Então, nesse processo de incorporação de tecnologia, a gente tem um movimento tradicional, vamos chamar assim, que seriam os novos medicamentos, os novos equipamentos, o que a gente já está mais familiarizado, mas que de alguma forma impacta muito na nossa prática, seja pela necessidade de aquisição, pela incorporação de medicamentos de alto custo, pela mudança das rotinas de trabalho. E a tecnologia mais soft, que agora está muito em foco, né, que são as tecnologias digitais, muita gente chama de transformação digital. Então, o impacto da incorporação das redes sociais dentro da logística do cuidado com o paciente. Também a incorporação de sistemas de gestão. Há 5 anos atrás falava-se de prontuário eletrônico. Agora a gente já está falando de CRM, de plataformas de inteligência artificial, tanto de apoio à decisão, quanto para otimização da jornada do paciente. O paciente não é mais uma pessoa que entra no nosso consultório. A nossa prática clínica está omnichannel com esse paciente o tempo inteiro, e cada vez mais. Isso vai transformar muito da nossa prática. E um outro vetor importante, tratando a saúde suplementar, é a população sem saúde suplementar. Quais são as transformações que estão acontecendo para essa população? Qual que é o papel do SUS
frente a essa população e na falta, no vazio de cobertura do SUS, quais são as alternativas que estão aparecendo, as pressões que estão aparecendo. Dentro da oftalmo, muita coisa está acontecendo também para essa população e que tipo de ajuste de mercado isso vai fazer. Algumas dessas pressões ou dessas oportunidades, por exemplo, cartões de desconto, não entro na questão ética, no mérito, mas é uma tendência em forte expansão. E as clínicas populares, né? Oferecendo valores de ticket mais baixo, buscando essa população não coberta pela saúde suplementar. E um outro vetor importante, muitas vezes nos grupos, os colegas conversam muito, que é a demografia dos oftalmologistas, né? Então, quantos oftalmologistas estão sendo formados, qual que é a qualidade de formação, a pressão de saída de médicos das faculdades de medicina vão impulsionar o aumento da formação de profissionais oftalmologistas, o que isso vai determinar no mercado nos próximos anos. E agora, buscando ser mais objetivo, né, a gente tem algumas estatísticas do CBO que apontam que no Brasil temos perto de 20 mil oftalmologistas, o que seria um oftalmologista para 10 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde preconiza um oftalmologista para 17 mil. Então, existe um excesso de oftalmologista em termos de parâmetro e estatística. Porém, considerando que a saúde suplementar tem 23% de cobertura e o SUS cobre mais ou menos 20%, esse um oftalmologista para 10 mil pessoas, ele responde por apenas 50% da população. Então, seria um oftalmologista para 5 mil pessoas. Numa matemática rasa, aí, a gente tem, se considerar que 1 para 17 mil seria suficiente, um nível de ineficiência do sistema de saúde de oftalmologia de 66%. Temos um oftalmologista para 5 mil pessoas, deveríamos ter 1 para 17 mil. Tem um leque, aí, um buraco que precisa de ser avaliado. E algumas operadoras de saúde, financiadas com volume quase infinito de recursos, principalmente capital internacional, estão entrando no mercado, seja nesse nosso mercado oftalmológico e em outros, com a alegação de aumento de eficiência, de aumento de cobertura, né? Expandir essa cobertura de 23% da população para 40%, 50%, buscar mais população atendida pela saúde suplementar, partindo da premissa de que o SUS não consegue atender plenamente essa população. Então, frente a esse cenário, vou passar para o Fred. Fred, quais são as oportunidades e ameaças que você identifica nesse movimento que a gente vê, principalmente da saúde suplementar? Quais são as transformações que estão sendo impulsionadas por esse sistema, que a gente tem um acesso mais direto e que impacta mais nesse momento, são as mudanças de formatos de financiamento? Quais são essas mudanças que estão sendo propostas e qual que é o impacto esperado, tanto na nossa rotina profissional, quanto no desfecho para o paciente? Como que você está vendo esse processo de transformação? Muito obrigado pela sua presença com a gente hoje. Obrigado, amigos da SMO. Eu peço desculpas aí pelo meu atraso aqui. Eu estava no preparo do evento de amanhã que a gente vai ter da SBAL do CBO e me atrasei um pouco aqui para entrar com vocês. Obrigado a todos os amigos aí de Minas. Opa! Deixa eu interromper, que eu te apresentei no início. Rapidinho. Tá eu esqueci de falar. Obrigado, que você é um carioca mais mineiro que a gente conhece, porque sua família, né, seu pai, seu tio, a turma é toda de Minas. Então, aí, você está mais do que em casa. Bem-vindo, viu? Obrigado, amigo. Muito obrigado aí pela receptividade, pela amizade dos mineiros. Eu tenho a maior estima por Minas Gerais. Minha raiz está aí, minha raiz paterna está aí. A minha personalidade, de alguma forma, foi forjada também em Minas, que eu passei muitas férias na casa dos meus avós, aí na região ali do Vale do Aço, ali, no leste mineiro, né? E realmente... procuro sempre ter Minas como uma referência na minha vida. Tenho grandes amigos aí e a oftalmologia brasileira é um exemplo para a gente. A mineira é um exemplo para a gente. Vamos lá. Obrigado. Então, direto aos pontos aí. Assim, primeira coisa, né? Existe um discurso feito para tentar reduzir o custo assistencial, alegando que esse custo assistencial
ele extrapola um percentual que os operadores de plano de saúde acham que deveria ser o correto, né? Mas há uma carência de transparência de dados. A gente sabe que nos dados que a gente consegue acessar, o João pode também comentar isso, fala-se que a oftalmologia custa entre 4% a 3,5% a 5%, em alguns lugares 6%, do custo assistencial total de um operador de plano de saúde, né? E por termos um perfil de verticalização dentro das clínicas, ou seja, você faz o processo de consulta com os exames de propedêutica da oftalmologia e as cirurgias, realmente sempre foi e continua sendo uma especialidade de foco para você tentar reduzir custo. Naquilo que as abordagens têm caminhado muito no sentido sempre de tentar reduzir o valor por paciente atendido, no que eles chamam do conceito do ticket médio, né? Então, a gestão se faz muito nesse sentido. Cada paciente que é atendido, ele deveria custar menos do que está custando numa análise feita pelos gestores das operadoras de plano de saúde, uma vez que eles alegam que há um uso excessivo de propedêutica. E como a gente tem um sistema muito pouco transparente, eles acabam se utilizando dos comportamentos fora da curva para generalizar um discurso contra a oftalmologia e contra a oftalmologia na saúde suplementar, né? Então, a transparência, para o nosso ver, seria uma forma de você depurar isso e ver onde há comportamentos inadequados e comportamentos que são adequados de acordo com protocolos e diretrizes científicos, que quem tem que discutir o que vai ser feito ou não quando o paciente tem suspeita de glaucoma e que você caracteriza como suspeita de glaucoma é o CBO. São a nossa especialidade, sociedade de especialidade que falam cientificamente sobre isso. Então, a transparência tem sido um foco ou melhor, um ponto que, por falta de transparência, tanto dos dados médicos como dos dados das operadoras, o nosso sistema é muito opaco. Ele é um sistema pactuado em torno na verdade, de uma relação de pouca confiança e muito assimétrico. Em razão disso, João, o que eu acho que é uma pressão que vai acontecer? A gente vai ser obrigado a cada vez mais compartilhar dados e exigir que os dados também das operadoras também sejam compartilhados para que a gente possa olhar com precisão. E sobre o que realmente está sendo pago adequadamente e o que não está. E nesse sentido entra o discurso da medicina baseada em valor, que é uma das coisas que vem sendo debatida intensamente, tentando impor para nós, prestadores de serviço, uma nova forma de fazer pagamento, que o fee-for-service não funciona. E é essa pressão que nós vemos acontecer permanentemente, vem empacotamentos que são totalmente descabidos, nós tentamos apontar isso, e agora o discurso do capitation, que é um outro sistema que está sendo imposto, e nós estamos tentando sempre mostrar que há um caminho a se estabelecer de relacionamentos com mais transparência, desde que as partes se entendam e dialoguem, e não havendo o que está ocorrendo na prática, que é uma pressão contra aqueles que não se submetam à pressão por aceitar pacotes ou por capitation, e excluindo do sistema aqueles que supostamente não concordaram ou não concordariam com a prática que é interessante para o operador. Então, o momento é de muita pressão em cima da oftalmologia. A verticalização, por sua vez, ela leva o médico para dentro da operadora, do serviço da operadora, e o médico fica totalmente submisso às linhas administrativas daquele estabelecimento. É um outro problema sério que a gente está enfrentando, porque a verticalização ela acaba afetando a autonomia do médico. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, João, te respondendo, eu acho que o que a gente tem que buscar é entender que a transparência, compartilhamento de dados pode se tornar algo favorável à medicina bem praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso haver muito amadurecimento no sistema. O sistema está muito cru para isso, né? E nós estamos, então, sendo obrigados a aceitar certos rótulos
certas panaceias que estão sendo vinculadas e impostas por especialistas, que, na verdade, não estão bem fundamentadas ou bem trabalhadas nas suas premissas básicas para aplicação no Brasil. A pressão, os dois principais problemas são esses, ao meu ver, né? É o captation, as formas de remuneração que não estão sendo efetivamente feitas, praticadas de forma adequada, e a verticalização, né? Eu acho que são as duas frentes que a gente tenta hoje equilibrar dentro da saúde suplementar. Não sei se eu encaminhei aí de acordo com o que você vinha falando, eu entrei meio que no meio da sua fala. Excelente, Fred. Valério, eu sei que está rodando muito por essa estrada também aí das discussões de modelo de remuneração em operadoras. Como que você enxerga esse processo? João, inicialmente agradeço mais uma vez a SMO, a oportunidade. Estou diante do atual presidente, do ex-presidente, do futuro presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Para mim é sempre uma honra poder estar ao lado de vocês e trocar um pouco de informação de um assunto que eu estou envolvido nele há muitos anos. Prazer revê-lo, Fred. Bom amigo, tudo bem, Valério? Temos falado pouco, bom sempre te ver. É bom sempre te ouvir, porque a gente comunga muito das mesmas ideias. E assim, eu complementaria um pouco o que o Fred disse, mas com uma visão, João, um pouco preocupada. E eu vou explicar por quê. Nós temos dois modelos de remuneração, que é o retrospectivo e o prospectivo. O retrospectivo é o modelo fee-for-service, conta aberta, que é esse modelo que está sendo sistematicamente atacado por algumas operadoras que simplesmente dizem que esse modelo estaria ultrapassado porque há abuso no seu uso e que esse modelo não funciona mais. Curiosamente, a ANS disse que não vai interferir nessa discussão, mas também já disse que o modelo fee-for-service deve ser substituído. Se ela não vai entrar na discussão, por que ela diz que o modelo deve ser substituído? Eu trago isso muito mais como reflexão, muito mais como um contraponto. Os modelos prospectivos, pagamento por performance, né, que é um plus para o empregado. O modelo do bundle, que é o pagamento por episódio, muito usado, por exemplo, lá na oncologia. O pagamento por orçamento global, em que eu trato um hospital inteiro para tomar conta de determinada demanda, eu, operadora. E o pior de todos, talvez o mais perverso, o mais daninho, que seria o modelo capitation, e eu nem estou falando de verticalização. Verticalização é uma segunda circunstância que eu trato. E o modelo capitation seria um modelo realmente fora da curva, porque no modelo capitation eu trato pelo número de vidas, enquanto que no pagamento, no fee-for-service, pagamento por procedimento, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber, eu, prestador. Então, no modelo capitation, quanto menos eu trabalhar, mais eu vou receber. No modelo capitation, uma escolha de Sofia. Alguém vai ficar sem atender, sem ser atendido, se eu chegar no meu limite de atendimento. Mas eu chamo a atenção para vocês o seguinte: percebam que cada vez mais a operadora, que é a detentora da chave do cofre, transfere a alha, o risco do seu negócio para outra pessoa que não ela. O contrato de seguro, o contrato de plano de saúde, é essencialmente um contrato aleatório. É um contrato baseado no risco. Só que as operadoras agora estão trabalhando com a ideia de previsibilidade e controle. Eu não quero mais ter o risco, eu quero transferir o risco para alguém que assuma essa responsabilidade. O Fred falou uma coisa muito interessante que eu já constato há muitos anos. Não há transparência e eu não sei se querem que haja. Eu não sei se querem que exista transparência. As operadoras, regra geral, não abrem os números. E quanto mais você ouve falar em modelos de remuneração, maior é a expectativa de redução do valor do honorário médico.
sistematicamente. Ninguém, operadora nenhuma, discute em congresso, seminário, seja lá o que for, se vai melhorar o honorário do médico. Bom, a consequência disso, João, e vocês sabem que eu já falo isso há muitos anos, é que hoje, uma consulta médica, se eu tivesse atualizado pelo IGPM desde lá de trás, ela custaria R$ 405. Tem plano de saúde que paga R$ 20. Eu tenho uma vitrectomia via Parcs, custaria mais de R$ 5.000. Eu estou falando só de honorário. Quanto é que uma pessoa hoje recebe de honorário? Então, enquanto no fee-for-service eu tenho uma circunstância que todos estão dizendo que há abuso, no capitation eu tenho uma outra circunstância em que a operadora tira o seu risco e transfere esse risco para o prestador. Agora, curiosamente, quando a gente fala do modelo baseado em valor, eu chamo um alerta na seguinte situação. Conversamos isso com o deputado Irã na semana passada. O mesmo mercado que desumanizou o médico e que retirou do médico o que ele podia e o que ele não podia em termos de remuneração, é o mesmo mercado que agora está dizendo que o médico precisa de humanizar o seu atendimento, entregar maior qualidade, entregar maior número e dar essa suposta medicina baseada em valor. Mas o que ele fala de valor, ele não se refere a preço. Na verdade, não se refere para o médico, porque para ele nós estamos falando de preço, para ela, operadora. Mas ela quer que agora o médico entregue uma medicina ainda mais, como se ele nunca tivesse entregue, por um preço extremamente injusto do ponto de vista daquilo que ele deveria repassar. Então eu vejo com um certo pessimismo, me desculpem, mas eu preciso de ser realista para que a gente consiga enxergar o que de fato está acontecendo, porque quando falam em medicina baseada em valor, o discurso é belo. Mas será que todos querem uma medicina baseada em valor? A gente pode citar algumas operadoras aí que estão no mercado de capital, que precisam de levar lucro para os seus investidores, assim como os capitais que você se referiu, que agora estão entrando no mercado, estão entrando no mercado buscando o quê? Lucro. Não quer dizer que a gente não possa ter lucro, né? No mercado aberto, né? Faz parte do capitalismo, numa economia capitalista, o lucro faz parte. O que eu não posso é ter lucro a todo custo. Eu não posso é ter lucro simplesmente relegando o médico a uma condição de insumo, a ponto de dizer que ele tem que melhorar, como se ele, ao longo de todo esse tempo, não estivesse fazendo essa suposta medicina baseada em valor. Aquele mesmo mercado que desumanizou, agora quer trazer uma falsa ideia de que ele precisa de reumanizar o mercado que ele fez com que tivesse no estágio que nós estamos. Eu não vou me alongar muito, não, porque senão eu corro o risco de incomodá-los. Mas basicamente seria isso, João, a princípio. João, você me permite comentar rapidamente aqui, antes de você assumir o comando? Claro. Então, eu concordo inteiramente com o Valério. Eu falei o cenário que está acontecendo, e você sabe que eu tento apontar o quanto nós estamos, mais uma vez, sendo embrulhados ou sendo conduzidos em cima de uma narrativa. Isso é uma narrativa, construção de uma narrativa. Tá? Isso é o que está na mídia, é o que está sendo disputado. Nós tentamos dizer já há algum tempo que, para que se converse sobre isso, muita coisa tem que mudar, a começar pela própria transparência dos números das operadoras, mas agora a gente começa a entender que, para a gente conseguir mudar o jogo, a gente vai ter que fazer alguma coisa propositiva, e nesse contexto propositivo, jogar a luz, o sol, em cima de outros elos da cadeia. Está me entendendo, Valério? Qual é a estratégia? Eu já vi que se a gente ficar negando não adianta. Então, ao meu ver, a gente tem que tentar criar uma coisa que permita troca de informação, que tenha uma plataforma com troca de dados, mas, simultaneamente a isso, a gente tocar em assuntos do tipo: por que a operadora de plano de saúde
ainda tem uma política de comercialização que paga 300% de comissão para um corretor. Por que num ticket de PME de 30 vidas para cima, a corretagem, num ticket de 10 mil por mês, a corretagem chega a 30 mil no ano? Então imagina se você tem... Isso é real, gente. Então, se existe uma questão que precisa ser esclarecida através de transparência e análise do valor, já que a temática é essa, eu pergunto, Valério, o que tem mais valor para o usuário? O médico ou o corretor? Ou o departamento comercial? Então, assim, é ousado, é arriscado. O João já conversou comigo sobre isso em várias vezes, mas a gente vai tentar construir alguma coisa para poder ter autoridade de questionar outros aspectos. Não sei se você está me entendendo, Valério. Eu sei que talvez pareça ser uma jogada arriscada, mas a gente tem que mostrar, olha só, o que foi feito nos Estados Unidos é muito diferente do que está acontecendo aqui. Lá o fee for service é predominante. O fee for service continua sendo predominante no maior mercado de saúde suplementar do mundo. Nós somos o segundo maior. Esse papo de que acabou não é bem assim. Em ambulatório, em medicina de diagnóstica, SADT, uma especialidade como a nossa, o fee for service funciona redondinho se você tiver transparência e uma boa avaliação. É o que a gente precisa. Não precisa inventar roda para tentar tirar o valor, entendeu? Estão pedindo aí para explicar o fee for service. João, já falei demais, João, por favor. Se deixar eu e Valério falando aqui, pô, ninguém mais fala. Tranquilo. Só passar para os colegas mais novos aí, alguns mais velhos também que não têm muita familiaridade. Existem alguns formatos de remuneração, né? O fee for service é a compra por serviço individual. Você vai na padaria, você compra um pãozinho, um leite e um saco de biscoito. Você paga o pão, o leite e o saco de biscoito. Esse é o fee for service. Você faz uma consulta, paga a consulta. Faz um mapeamento de retina, paga o mapeamento de retina. Você faz qualquer outra coisa, paga o evento. O bundle, ou o pacote, é um modelo que agrupa esses procedimentos. Então, eu não te vendo mais o pãozinho, o saco de biscoito de polvilho e um copo de leite. Eu te vendo o café da manhã. Você pode comer o que quiser, beber o que quiser, eu te vendo a visita. Você vai lá, toma seu café da manhã, coma o que quiser, beba o que quiser. Esse é o bundle. Então, na nossa área, consulta, tonometria, mapeamento, microscopia, paquimetria, retinografia, faça o exame que for, eu te pago a visita do paciente. E tem o modelo do capitation. Então, na comparação com a padaria, se a sua padaria está dentro de um quarteirão, eu te pago um valor por mês e qualquer pessoa do quarteirão pode ir na sua padaria, usar o serviço da padaria que você quiser. Na oftalmologia, uma operadora tem 100 mil pessoas, ela contrata um determinado prestador e esse prestador faz todos os serviços para aquela população. Não importa quantas consultas faça, quantos exames faça, quantas vezes vá ao estabelecimento. Uma questão crítica é que, muitas vezes, o médico que é o indutor do consumo, ou o médico é o indutor da indicação. Se na padaria eu que tenho que falar se a pessoa precisa de comer pão ou precisa de beber leite, pode ser que essa população, se for na minha padaria, só vai ter indicação de beber água. E isso pode abrir um risco para aquela população. Então, no capitation, como a clínica, o prestador vai receber um valor fixo, não importa o que seja feito. Aí o Fred coloca a importância do dado. Se a operadora não for lá no prestador para entender se o serviço prestado está coerente com o melhor desfecho possível, se ela prefere não medir isso para que tenha um ticket mais baixo, que ela pague menos, sabendo que vai ter essa questão, então abre um risco grande. E existe uma estatística nas operadoras que o cliente fica na operadora entre 2 e 3 anos. E ele muda de operador e vai rodando de operador. Então, na verdade, a operadora não está tão preocupada em resolver o problema do paciente, ela está mais preocupada em passar os 3 anos
ela bicicletar esse problema para outro, ela vai receber outro problema e fica um bicicletando para o outro, enquanto isso o paciente fica desassistido. Então, os modelos de remuneração são basicamente esses: o fee-for-service, que paga por serviço prestado, o bundle, que é o pacote, paga por visita, paga por grupo, e o capitation, que paga pela atenção a uma determinada população. É isso mesmo, Fred? Perfeito, João, perfeito. Você é didático demais, gente. Pô, vou usar esse exemplo da padaria. Você só faltou falar de pão de queijo. Só faltou falar de pão de queijo, pô. Esse exemplo é bom, também gostei, Fred. Pô, padaria em Minas tem que falar de pão de queijo, pô. É verdade. Mas deixa eu só botar um pouco mais de informação nisso aí, acrescentando sobre essa questão da rotação de carteira, que é essa coisa que o João falou, que cada retenção é de 2 a 3 anos. Esse valor que eu expliquei, que eu falei que ocorre, ele ocorre sobre uma coisa que é chamado agenciamento. A rotação da carteira é o que mais interessa a corretores e a corretoras. Se vocês não estiverem entendendo, porque talvez eu esteja falando de coisas que a gente está habituado a lidar com isso, né? Apesar de ser oftalmologista, eu sou um curioso, sempre quis entender isso para entender por que as coisas aconteciam da forma como acontecem e por que o mercado, para eles, está muito bom e para a gente está cada vez pior. Cada vez, o que mais o mercado gosta, o mercado de corretagem, é a rotação de carteira, que é aí que vem a taxa de 200%, 150%, 300%. Quando roda a carteira, a taxa de agenciamento é paga. Quando você tem a vida sob seus cuidados numa corretora, você tem um pagamento mensal, que vai de 2% a 5% fixo mensal sobre aquele valor. Então, o cara roda a carteira, ganha muito dinheiro, e ele tem um fixo mensal de 2% a 5% para aquela carteira que ele agenciou. Então, se vocês entenderem que nós estamos numa posição agora de continuamos sendo questionados. Vocês usam muito exame. Nós sabemos que pode eventualmente haver comportamentos viciados, mas isso é uma exceção. Tenho certeza que é uma exceção. Agora, nós temos que ter formação, profissionais na área jurídica, na área de economia, técnicos, que nos façam entender, e está na hora da gente perguntar para o outro lado. Mas, peraí, aquele valor da mensalidade, o que você está fazendo com ele? Pagando mais ao médico ou ao corretor? Entenderam? Sim, Fred. Perfeito. Eu queria perguntar para o Breno da gestão do Centro Oftalmológico, que é, sem dúvida, o maior serviço de oftalmologia, com o maior número de colegas envolvidos aqui em Belo Horizonte. Breno, dentro desse cenário que a gente está levantando, qual que é a situação hoje em Belo Horizonte e aqui em Minas Gerais? Como que está sendo essa relação com as operadoras? Como que está o cenário e as transformações de mercado aqui na nossa casa? Boa noite a todos. Eu queria dar parabéns primeiro, pelo Dia do Oftalmologista. Eu estou vendo que a gente está com uma audiência bem legal para uma sexta-noite. Então, a gente vê que esse tema, Fred, está despertando mais a atenção dos colegas atualmente. A gente tem uma situação muito particular aqui, Fred, que eu até queria compartilhar e ouvir sua opinião, que em BH a gente tem um prestador muito forte, que é a Unimed BH, ela tem aí em torno de 60% do mercado aproximadamente, e a Vivida recém chegou. Ela fez algumas aquisições, então hoje ela gira em torno de 23% do mercado. Então isso tem dado muita ansiedade assim, nos colegas, que a concentração na mão de 2 grandes prestadores. Travou. Até, João, quando você me falou sobre a relação com os prestadores, um dos planos, inclusive, que está hoje na aba da Vivida, já nos enviou até um contrato, um distrato, sabe? Então, você percebe que provavelmente eles vão seguir na linha da verticalização, muito provavelmente. Então, Fred, queria ver sua opinião sobre essa questão peculiar de BH, que tem gerado muita ansiedade assim, nos colegas. Qual a oportunidade que você poderia enxergar nesse cenário, até para dar uma acalentada no pessoal? O Valério até vai comentar algumas coisas, eu imagino que ele vai comentar alguma coisa, que ele sempre complementa muito bem a questão de como ele vê a verticalização no aspecto do direito do consumidor
e do direito concorrencial, né? Eu vou focar mais assim no como a gente pode tentar reagir a isso nesse momento em que vocês começam a sofrer pressão numa localidade, né? Ao meu ver, assim, a concorrência está aí, o modelo de negócio deles não é ilegal, nós sabemos disso, a princípio não é ilegal, nós não temos nenhum mecanismo, nenhum momento que possa acusá-los de uma ilegalidade, estão aí com o plano de saúde aberto, desde que estejam respeitando alguns aspectos de market share e outros aspectos. Mas o que eu vejo assim, que existe como opção é você tentar configurar entre os colegas da região e os participantes aí do mercado da religião uma postura de alguma união. Se não houver isso, se não houver uma capacidade de diálogo entre as partes, né, para tentar, porque eles vão verticalizar, sim, mas será que eles conseguem dominar o mercado só verticalizando? Não sei. Eu tenho minhas restrições ainda quanto a isso, minhas dúvidas quanto a isso, porque nem todo mundo que está nesse mercado de 47 milhões de pessoas, que até se expandiu nesse último ano, né, se vocês sabem disso, mas a pandemia tornou o plano de saúde um objeto de desejo ainda maior por parte da população, né? E a carteira expandiu em 1 milhão de vidas, algo que não ocorria desde 2014. Então, a gente tem um mercado que aumentou, até aí vem aumentando ainda no primeiro trimestre. Mas, voltando ao assunto, então, há uma estratégia de tentar criar planos de saúde mais baratos, que, ao meu ver, servem mais para expandir o mercado e que vai haver uma pressão sobre parte da carteira dos planos tradicionais, que talvez perceba alguma perda de vidas por um momento, mas eu acho muito difícil com o cliente Unimed bem atendido hoje na rede aí prestadora, nos cooperados de rede prestadoras, Bradesco, Sul América, Amil, que por mais que sejam planos que também têm uma política que vem tentando reduzir o custo com a prestação de serviço, mas há uma certa qualificação, uma certa liberdade de escolha que eu não acredito que a gente vai ter uma perda tão grande. Agora, se o mercado vai expandir para esses novos planos verticalizados de ticket, de valor mensal, que aproximadamente, em alguns casos, chega a ser 1/3 do valor das operadoras tradicionais, né? Metade a 1/3 em algumas situações, eu não acredito que vai ser uma abocanhada tão grande. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode também achar que esse monstro é um monstro capaz de destruir tudo que foi feito até agora na saúde suplementar. Os clientes têm opinião, a experiência do paciente tem que ser uma coisa relevante, falada como o Joãozinho falou, o conceito Omni, isso tudo tem que ser valorado por nós. Nós temos que dar voz ao paciente, ao consumidor, ao cliente, ao nosso paciente, fazê-lo entender que ele tem que avaliar o serviço para que essa avaliação fique clara como sendo superior a desses outros modelos. Então, 2 coisas. Eu acho que um diálogo entre vocês, para evitar que venha aquele efeito manada, né? Eu vou porque o outro foi, daqui a pouco está todo mundo indo no desespero, no movimento irracional, né? E a questão que eu acredito que não vai ser tão avassaladora essa perda das carteiras atuais. Não sei se eu tenho aqui discordância nos outros panelistas aí, mas é a minha visão. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma e estratégia a lidar com isso. Não se desesperar e também contar com, aí sim, a sabedoria de um advogado que entenda do assunto, que é o que o Valério pode acrescentar aí para mim, para a gente ter uma estratégia de defesa. João, posso fazer um pequeno comentário? Fred, você falou 2 coisas aí muito importantes para mim, que é a informação e o monopsônio. A informação, ela diz respeito ao que o usuário espera da sua operadora. E aí eu pergunto o seguinte, de quem é o paciente? O paciente é do médico ou o paciente é da operadora? Até então, tradicionalmente falando, na minha opinião, o paciente é do médico. É uma relação fiduciária entre médico e paciente,
e, na verdade, o médico, ou melhor, na verdade, o paciente escolhe o médico que está disponível naquela operadora. O que é o monopsônio? O monopsônio é o poder de compra da operadora que é capaz de controlar o mercado de acordo com os seus interesses financeiros. Ok? Partindo da questão da informação, partindo da questão do usuário, ou do direito dele enquanto consumidor, ele tem diversos mecanismos colocados à disposição, inclusive as próprias agências de defesa do consumidor. Agora, partindo da questão do monopsônio, eu já acho que deveria haver um trabalho pedagógico, e aí uma opinião também construída já há algum tempo, junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, sim, e também, por que não, a ANS, ok? Todo o trabalho que a gente desenvolve do ponto de vista coletivo, ele parte principalmente do pressuposto do conhecimento. Não adianta você levar a sua briga, porque pouquíssimas pessoas vão aderir se elas não conhecerem o seu problema. Então, isso é uma coisa, assim, do meu entendimento, fundamental. Vou dar um exemplo bobo aqui. Bobo não, mas vou dar um exemplo simples aqui. A optometria, em 2015, no estado do Pará, era um negócio. Hoje é outro. Você sabe que a gente atua com bastante intensidade nesse aspecto. Mas eu chamo a atenção também para vocês do seguinte. Gastou-se ano passado na saúde suplementar 216 bilhões. Ok? Isso corresponde a mais ou menos 30% de todo o gasto da saúde, considerando o percentual de PIB que foi gasto. No gasto particular, foram 170 bi. Eu escrevi um texto semana passada dizendo o seguinte: a vida fora do plano, ok? O plano nada mais é do que o atravessador da mão de obra. E ele vai receber algum valor, ele vai ficar com algum valor. E no texto que eu escrevi, eu apontei o seguinte: é óbvio que nós vamos ter um mercado saturado do ponto de vista da quantidade de médicos, e João já demonstrou isso logo no início da exposição. Mas será que nós vamos ter um mercado saturado de bons médicos? Essa é a pergunta. Ninguém nasce pronto. Eu, como advogado, não nasci pronto. Eu demorei um tempo razoável e muito tempo de estudo e dedicação para ter um mínimo de conhecimento para poder discutir um pouco o que nós estamos discutindo aqui. E eu vejo o médico também com essa formação e com essa necessidade. E eu costumo chamar a atenção de que aquela medicina baseada em valor que eu me referi lá atrás, ela deveria ser feita dentro de casa. Na lei de Pareto, 20% da sua atividade corresponde a 80% do seu resultado. Para se observar se toda essa quantidade de pacientes que estão sendo atendidos sistematicamente aí de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, ou seja lá o que for, se realmente eles estão trazendo resultado no seu consultório, não no resultado que você leva para a operadora. E eu costumo dizer o seguinte: abra uma agenda particular e o seu particular vai ser atendido como um rei. Não que você não atenda os outros como príncipe, mas o particular, ele vai ter um atendimento que normalmente você não consegue ter tempo para atender o da saúde suplementar. E talvez, e fica uma ideia que a gente vem implantando, fazer um caminho inverso. Porque se a operadora, cada vez mais, ela joga para o capitation e defere para o prestador aquele que ele não vai atender, porque se ele chegar no limite dele, ele simplesmente não vai querer atender. Os pacientes mais complexos para o capitation não compensam, porque eles geram um gasto excessivo, entre aspas, na carteira do número de clientes de vidas que ele tem que atender, que começa a fazer um caminho de volta, um caminho inverso. Ao invés de você ficar sistematicamente na operadora, você começa a fazer um outro trabalho. Então, para concluir, eu acho que a gente precisa de entender que nós vamos conviver com todos esses problemas, todos, sem exceção. Nós temos que saber como que nós vamos nos organizar para brigar. O CBO tomou uma providência semana passada ou semana retrasada,
digna de aplauso, que é ir na ANS e discutir a questão da situação lá em Brasília, do descredenciamento daquele monte de gente lá para passar para um serviço só. Essa postura do tomador de serviço é uma postura de monopsônio. O monopsônio é visto como um exercício abusivo do poder de compra. Se é exercício abusivo, opa, peraí, eu tenho que paralisar, eu tenho que travar de alguma forma. Aí eu vou no CAD, o CAD é uma autarquia federal, eu vou na ANS, é outra autarquia federal. Não deu certo, eu tenho que ir na via judicial, que é a última palavra, o monopólio da jurisdição. Mas é muito importante que as pessoas entendam a causa. É muito importante que a gente tenha esse conteúdo pedagógico, porque quando bater lá no juiz o que é o poder de monopsônio de uma operadora, ele tenha que entender que cedo ou tarde esse poder vai fazer com que o mercado se deprecie. Por quê? Por causa do abuso e por causa da forma como ele vem sendo desenvolvido. Acho que basicamente seria isso como complemento, Fred. Maravilha, Valério. Só pegando carona um pouco, Valério, no que você está apresentando e fazendo um convite para todo mundo, né? Uma questão que eu acho fundamental é a seguinte: o mercado vai transformar. Não adianta partir da premissa de que o mercado vai ficar cristalizado como era ou como está. Essa é a única certeza, é que não fica como está. A questão é que são inúmeras pressões simultâneas e a gente precisa de conversar sobre isso, precisa de poder entender de forma amigável, inclusive com os pares, sobre isso, para a gente conseguir fazer proposições e definir estratégias enquanto coletivo para que a gente tenha bons frutos, né? Então, uma coisa que já não ajuda nada é o desespero. Então, a Apvida e Intermédica entraram em Belo Horizonte, todo mundo desesperou. Eu não sei, não atuo nesse mercado, mas eu tenho certeza absoluta que na mesa do CEO ou da pessoa que está coordenando a operação da Apvida em Belo Horizonte, tem pelo menos 10 propostas de clínicas de Belo Horizonte oferecendo capitation. Não tenho dúvida disso. As pessoas todas enfrentando, porém, cada um está querendo salvar o seu. E o mercado, a gente, olhando para trás, a gente vê um ciclo. Tem altos e baixos, as coisas vão se transformando, mas a gente também não pode considerar que o nosso serviço é um commodity. Então, a gente não pode considerar que a operadora falar que vai pagar 1/3, vai receber o mesmo serviço. Isso é incompatível. E a operadora, enquanto intermediária, na verdade, ela é intermediária de uma dor do usuário. Ela não é uma intermediária da necessidade de um cartão de plano. O usuário lá atrás tem uma dor que precisa ser respondida. E a gente precisa se munir da autoridade de falar que a gente resolve dores e demonstrar de forma clara, na hora que surge um movimento desse, de que a dor está aumentando, ao invés de estar sendo sanada por uma estratégia equivocada. Isso faz um movimento de ciclo. Existem alguns exemplos claros disso nos movimentos da Apvida. Por exemplo, a Apvida entrou em Joinville. Eu fui lá na Opt certa vez, estava sentado num boteco fazendo uma aula, encontrei um amigo de Belo Horizonte e ele me contou a história, por coincidência. Falou, as empresas de Joinville pressionavam a Unimed para a Unimed baixar o ticket, a Unimed não baixava. As empresas se juntaram, buscaram alternativas e influenciaram a entrada da Apvida lá. A Apvida comprou um hospital, entrou em Joinville, muitas empresas migraram para a Apvida, pouco tempo depois elas retornaram, porque o RH, os setores responsáveis dentro das empresas, eles precisam de ter produtividade, eles precisam de ter um ambiente de trabalho legal, os funcionários têm que estar motivados. Quando os funcionários entendem que a empresa está querendo prejudicar o funcionário para ter um ganho financeiro, a empresa perde produção. E quem paga muitas vezes o plano de saúde é a empresa, cria um ciclo destrutivo. Então, a gente precisa de entender uma coisa, por exemplo, é que quem compra plano de saúde é a empresa. Na hora que você vê alguma empresa comprando a Apvida, você fala, pô, a Apvida eu não atendo. Quem atende não consegue entregar qualidade. Não é a questão do profissional ser ruim. O profissional pode ser até bom, mas a operadora não permite que o profissional entregue o que ele poderia entregar.
é fundamental a gente conversar isso para não ter esse pânico. A gente tem que entender. Foi feita uma colocação aqui sobre saúde privada, você colocou também, para além da suplementar, Valério. Essa questão do privado também é um mercado, e se isso que a gente está apavorado se realizar, o mercado privado vai explodir, porque o perfil de entrega de serviço vai ser, você vai comprar um carro, beleza, o único carro que você pode comprar é um no Mille em 1980. Não, eu não quero no Mille, isso eu não te entrego. Aí você vai falar, mas eu quero isso, eu estou disposto a pagar por isso, eu não te entrego. Se você quiser, você compra outro produto, ou então, se você quiser, você compra esse serviço de quem você quiser. Esse produto, o cartão de operadora de saúde que você me comprou, você vai lá ter um Uno Mille para te levar. Atende todos os requisitos da lei, atende tudo. Mas é isso que você está comprando. Então, exatamente, são ciclos. O mercado vai amadurecer e a tendência é expansão. Mas o desespero é a pior possibilidade. Pior. Não dá para a gente considerar, vai acontecer revés. A Apvida está entrando com o Sul América em Belo Horizonte, vai ter uma flutuação ruim. Vamos conversar todos, vamos entender o que está acontecendo, que o movimento vai ser em ciclo. E um movimento importante, você perguntou, Breno, e mais uma vez o Molinari conversou com o Samuel na quarta-feira que vem, às 18h30, a gente vai conversar com o presidente da Unimed BH, não sobre diretamente esse assunto, mas um pouco sobre o panorama do sistema de saúde, mas entram algumas coisas da Unimed. A Unimed BH tem 60% das vidas, tem talvez 15% dos oftalmologistas credenciados. Isso é uma questão de mercado, não é bom nem ruim, é uma constatação. Isso vai gerar uma flutuação que pode ter impacto, inclusive, nessas questões. As coisas vão mudar, a única certeza é a mudança. A gente tem que conversar e se preparar para que a mudança seja... O nosso objetivo de oftalmologista é cuidar da saúde ocular. Então, a gente tem que se proteger, mas a gente tem que também acreditar que a gente precisa de proteger a melhor oferta de saúde ocular. E isso, com o tempo, vai se equilibrando de alguma forma e a gente tem que estar preparado para enfrentar. Breno, você que levantou essa questão, você gostaria de fazer alguma colocação a respeito? Não, João, eu concordo plenamente, foi o que o Fred falou, da experiência do paciente, com certeza vai ser totalmente oposta. E vai haver uma pressão, a gente percebe isso, acontece do paciente queixar via RH e a operadora libera o procedimento, isso acontece muitas vezes, né? Então você tem muita razão nisso, a experiência vai ser o nosso diferencial. A gente não pode esquecer dessa bandeira, sem dúvida. E esse evento de Joinville, eu acho que é bem factível de acontecer aqui também. Ele tem noção da diferença de qualidade, né? E eu te falo que, às vezes, o paciente glosa, eles negam o procedimento, via RH da empresa, autoriza. Que o RH tem uma pressão, né? São várias vidas ali. Então, eu acredito muito bem, acho que foi bom o Fred dar acalmar um pouco a turma, né? A gente poder traçar uma estratégia em conjunto. Eu acho que a SMO vem muito com essa ideia de aproximar, e eu vejo que até pelo número de pessoas que aumentou do início para agora, eu acredito que a gente consiga, dessa vez, fazer uma união mesmo. O pessoal está interessado no tema, né? Breno, informação é poder, né? E isso é um lema que todo mundo já viu 1000 vezes. Os médicos, eles se voltaram, por natureza nossa, para as questões técnicas e delegaram, abriram mão de entender a lógica que está por trás de tudo que move esse mercado. Isso foi uma grande omissão. Por um lado, nós fomos entregues a um viés sindicalista de representação. E o sindicalismo, infelizmente, ele tende a ser ocupado por pessoas que não trabalham, né? Desculpa aqui se eu estou ferindo a percepção de alguém, mas é o que eu penso. O sindicalismo, muitas vezes, o cara não trabalha, ele manipula quem trabalha. E o movimento médico ele também teve seus esvaziamentos, os problemas de pouca formação. Então, é um momento da gente ter consciência disso. Entender essas coisas que o Valério ensina para a gente. Isso que eu estou falando aqui, eu fui aprendendo ao longo
da vida conversando com profissionais de advocacia, economia, de contabilidade, gente, oftalmologistas como o João e outros que se debruçaram sobre isso. João, eu acredito muito que essa segmentação vai ficar clara, viu, Breno? Vai ter uma pressão e a hora agora é de calma e união. E é melhor vocês conversarem com os players que têm já uma carteira diferenciada e que tem um público com um nível de exigência e tentar encontrar um equilíbrio para isso. Eu queria comentar um último ponto antes de devolver a palavra aí, que mais uma vez eu monopolizei. Nunca mais vou me chamar SMO, entendeu? Mas você é convidado de honra. Fala demais. Olha outro fenômeno que ocorre, Valério, olha isso. Existe um índice de avaliação de operadora que é o índice de reclamação sobre 10 mil vidas, se eu não me engano. Sobre 10 mil vidas, acho que 10 mil vidas. Se você olha esse índice de reclamação da Amil, do Bradesco, da Unimed, ele costuma ser 3 vezes maior que Intermédica e Apivida. Por que isso? Porque os clientes têm um perfil diferenciado de aceitar, porque o cara veio do SUS, nunca teve plano de saúde, e porque internamente, como o serviço verticalizado tem a capacidade, de alguma forma, tentar resgatar o paciente ali dentro da estrutura dele, é menos comum o consumidor ter a liberdade de procurar as instâncias onde ele pode fazer uma queixa. Então, assim, há um mecanismo também que permite você, primeiro, você tem menos insatisfação, porque o nível de exigência inicialmente é mais baixo. E segundo, você tem maior capacidade de manipulação das insatisfações dentro do sistema verticalizado. Prometo João, que eu não falo mais nada. Não, você tem que falar. Hoje você é o convidado de honra. Tem que ser sabatinado, né, João? Eu queria só fazer uma pergunta, porque o Edmar ele fez uma colocação aqui e veio de encontro a uma coisa que me preocupa. Eu convidei os graduandos, que a gente faz uma monitoria, que o João também faz na residência dele, todo mundo está investindo muito nisso, e a gente ensina e estimula que nós devemos tratar os pacientes com todo respeito, com todo carinho, olhos nos olhos, né? E vai por aí afora. Mas o que acontece? Essa selva aqui fora, o Zé Luísio comentou também, eu estou aproveitando, que é um outro colega, que os médicos jovens são presas fáceis para esses planos verticalizados. Emprego imediato sem nenhum investimento. E o Edmar colocou o seguinte: estamos percebendo a perda da qualidade do serviço contratado por convênio. Não, desculpe, eu troquei aqui. Acredito que uma educação sobre o mercado e seus mecanismos inerentes deve passar a fazer parte da grade curricular das residências de oftalmo. Então, a minha colocação é o seguinte: a gente mostra uma realidade como professor, como mentor, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazê-los para aqui para ouvir vocês, para falar sobre essa realidade. Como que fica essa esquizofrenia, se a gente pudesse dizer assim? Quer dizer, uma coisa que a gente ensina, que a gente investe, mas o que está aqui fora esperando por eles é uma selva de pedra. É uma situação que é difícil. Por exemplo, eles não sabem o que é fee for service, por isso que eu fiz aquela pergunta. Quer dizer, são coisas que, igual você falou, você, Fred, o João, todos vocês, Valério, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Agora é capitation, então eu tive que ler para entender que eu sabia, mas não sabia, agora já entendi melhor. Mas a verdade é o seguinte: o que a gente vai fazer na mentoria para que a gente seja, além de tutor, você orientar o jovem médico a encarar essa barra? Porque a gente fala, trate bem o paciente, aí chega o plano de saúde, não. É 5 minutos por consulta e é um pacote. Isso aqui você vai... tonometria, mapeamento, blá, 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 tudo junto. O que vocês diriam sobre isso? Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos jovens médicos aqui e futuros oftalmologistas. Eu não sei quem... Molinari, posso fazer minha opinião? Às vezes eu sou até meio ácido em relação a essas questões. A minha visão da academia
e na academia eu incluo toda a parte de formação profissional, é que, infelizmente, há uma necessidade iminente da gente conectar o processo de ensino ao mercado de trabalho. O processo de formação de um profissional, qualquer que seja, não é escolher algumas literaturas e fazer o estudante memorizar aquela literatura, repetir a literatura para poder fazer a prática dele, porque a prática profissional que vem aí depois, aquela literatura não oferece para ele subsídio de prática. Isso, existem várias teorias de ensino que pegam muito a questão do PBL, TBL, aprendizado baseado em vivência. Isso é fundamental, colocando especificamente de oftalmologia. O residente, a gente tem serviço de residente, a gente sabe, dos meus residentes, 90% quer aprender a operar catarata durante o programa de residência. Então, eu brinco que ele vê o preceptor de catarata dele chegando de Mercedes, vê o preceptor de UVI chegando de Celta, fala, minha vida vai ser operar catarata. E durante a residência inteira, fica pressionando os serviços para se tornar um cirurgião de catarata, o que significa impor uma curva de aprendizado que se apresenta como um índice alto de iatrogenia, para depois que ele termina a residência, 10%, tem estatística do CBO, fala 10%, 15%, 20% das pessoas continuam operando. As unidades de ensino, para além do que o Edmar está falando, que é ensinar sobre mercado, não está ensinando sobre a atuação profissional. O residente que está sendo formado, ele não tem uma real percepção sobre a atuação profissional que ele vai ter depois de formado. Não só sobre questão de mercado, de tudo. Essa onda da catarata talvez tenha passado há 10, 15 anos atrás. Existe muita coisa, os alunos deixam de estudar retina, deixam de estudar oftalmopediatria, deixam de estudar UVI para ficar fomeando no bloco cirúrgico, para fazer uma cirurgia que eles nunca farão, talvez. É muito importante a gente conversar com os alunos e até nos sistemas de ensino para que eles sejam inseridos na realidade do mercado, sejam inseridos no modelo assistencial, na demanda de parâmetro, na realidade de vazios assistenciais, seja geográfico, seja por segmento. A academia está desconectada das oportunidades reais de mercado, com exceção de algumas pessoas que são bem orientadas, que o pai já está aconselhando, que está orientando, e aí muito a questão da mentoria. Os meninos só vão ter essa preocupação, e eu vejo que eles vêm atrás de mim, um mês antes de formar, falar, eu estou formando no mês que vem, que fellow que você acha que eu faço? Você acha que eu fico na minha cidade, vou para São Paulo ou para Miami? Quanto que paga determinado procedimento? Qual que é o posicionamento profissional que eu vou ter? Eu falo, meu amigo, está faltando um mês para você tomar essa decisão, você nunca teve essa dúvida? Então, eu acho muito importante, seja na faculdade, seja dentro dos programas de ensino, de ter um diálogo. E aí a questão da mentoria. Está completamente desconectado o modelo de ensino do perfil de necessidade de mercado e de posicionamento profissional. Não sei, eu sou totalmente flexível e aberto à crítica em relação a isso, mas cada vez mais eu me convenço de que o perfil de formação dos alunos de graduação e de residência está direcionado num caminho que está completamente desconectado. Ô, João, só concordando com você e dizendo o seguinte, a gente está trazendo os alunos exatamente para essa aula aqui, que é uma aula que vale muito mais. Hoje a gente teria reunião com eles, estão aqui todos, né? Quer dizer, é aqui que a gente aprende. Mas a gente não está nessa dissociação. Nós estamos assim, nós temos que continuar investindo na relação médico-paciente, porque é isso que se prega e é isso que eles querem. Só que o Valério abordou uma situação que o aluno perguntou aqui, que eu achei interessante, né? Que foi uma coisa que ele... eu não sei se o Breno me ajuda aí, eu achei uma outra aqui, me perdi aqui, mas ele falou exatamente o que o Valério estava dizendo, quer dizer, é uma coisa, eles querem um tratamento excepcional,
mas não querem pagar por isso, né? Agora, uma outra coisa aqui, ó, o Brasil... Eu quero aproveitar a sua fala. Não, é só para pegar um... Organizar. Dessa sua questão, o que acontece? Se, quando a gente está na academia, a gente fala para o aluno que é super relevante em relação ao médico-paciente, martela nisso muito, sem a prática, o que a gente vê é que quando ele entra na prática, no primeiro dia a pessoa fala para ele, ô João, deixa eu te falar, sabe isso? Esquece, aqui não é assim. A partir de hoje, na prática, é de uma forma diferente. Como está desvinculado em tempos diferentes, daqui para cá ele acredita num valor e daqui para cá no outro, e não está no mesmo tempo, ele não consegue desenvolver a questão crítica para ele gerar uma argumentação para falar para essa pessoa da assistência que fala para ele, ó, o negócio é o seguinte, isso aqui não existe, para ele contra-argumentar e falar, meu amigo, sim, existe, quem está errado é você. Deixa eu te ajudar a reorganizar seu modelo. Porque se você não reorganizar, você vai ser cuspido do mercado. Quem não valoriza esse tipo de questão não vai ter espaço no mercado. E as empresas já estão sentindo isso cada vez mais no processo de recrutamento de profissional e tudo. Não existe mais essa visão fechada. Então, a vivência acadêmica com os valores acadêmicos, vamos falar assim, os valores originais têm que se misturar com a vivência prática de forma real. Senão cria um viés que a pessoa fica perdida, fica fragilizada naquela relação de autoridade do mundo real. Desculpa te interromper, Molly. Não, é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a gente está discutindo, nós estamos falando a mesma coisa. Eu só penso e entendo o seguinte, como que existe um purismo, talvez, no preceptor, mas ele não pode, ele tem que ensinar corretamente. Só que ele, ao mesmo tempo, se ele leva o aluno para a linha de frente, o aluno vai ver um pouco da diferença com a realidade. Então, é aí que a verdadeira mentoria se faz, quer dizer, tem que haver essa parceria da prática e a teoria. Só que é o seguinte, eu acho que ainda é importante a gente tentar tratar bem o paciente, porque senão ele não estará do seu lado. Perfeito, então, em qualquer processo, você tem que estar ao lado do paciente. Os atravessadores, que a gente chama assim de uma forma gentil e amável, eles sempre existirão, mas a gente não pode perder o foco. Os pacientes, quer dizer, você falou uma coisa importantíssima, o chefe do recursos humanos é que troca, é que faz o rodízio. E se você vai lá, né, é nele que você tem que conversar. Mas o paciente, ele muda de plano, mas ele reclama e alguns voltam. Eles fazem a mesma firma. O chão de fábrica volta com a turma. Fala, olha, nós trocamos, não deu certo, isso já aconteceu, eu já vivenciei isso, né? Mas, assim, eu acho interessante essa valorização de uma aluna que perguntou aqui. Eu vou parar de falar agora, a última vez. Qual alternativa vocês pensam para lidar com a cobrança das corretoras e a baixa valorização do médico, ao mesmo tempo que discursam sobre humanização, deixar de aderir a elas? Quer dizer, é uma pessoa, um aluno que está tentando entender, né, isso. Eu gostaria, porque eu acho que muito jovem médico também, e até médicos antigos, que não se acostumaram a isso, né, estão sofrendo com essa fala, né, com essa verdade. Eu queria ouvir você. Lógico. Posso me aventurar aqui antes do Valério? Bem, eu acho dois pontos que convergem, né? Eu vi que a Lívia Pereira, que está aí com a gente, ela comentou, né, enquanto consumidor, pacientes estamos percebendo a perda da qualidade do serviço contratado, do convênio e tal. De outra forma, as clínicas populares têm ganhado força, pois a pessoa chega e é atendida. Essa colocação dela me leva, dentro dessa ideia de mentoria aí para os mais jovens que estão olhando esse cenário e estão pensando, caramba, eu investi tanto na minha profissão e eu estou diante de um cenário caótico. Há espaço. Duas coisas fundamentais. Nunca trate mal um paciente que você considere um caso simples. É ele que vai fazer sua clientela. Então, o desprezo da refração,
o desprezo da consulta do dia a dia, que muitas vezes é colocado na cabeça do jovem, que por causa dessa correria, que é uma distorção em cima de outra distorção, que o João citou, a coisa da catarata virou o must, né? Eu sou cirurgião de catarata, sou cirurgião de segmento anterior, mas eu dou toda a atenção, sempre dei toda a atenção ao meu paciente de refração, nunca deixei de fazer refração dos meus pacientes. Eu fidelizo o meu paciente através da relação médico-paciente. E é isso que é o diferencial que vocês têm que ter na cabeça, que vocês vão manter. Seja numa clínica popular, seja num consultório que você vai fazer crescer devagar, você tem possibilidade, sim, de depender menos do intermediário. Esse mercado existe. É um mercado talvez de 30% menor em termos de valores do que o mercado do plano de saúde, só que, pense uma coisa, esse mercado de 210, 230 bilhões do operador de plano de saúde tem uma parte grande desse valor que ficou na mão do intermediário, né? As operadoras, elas mordem um grande pedaço disso. Esses outros 160, 130, 160 bilhões, eu acho, se eu não me engano, que é o out of pocket, né, do particular direto, é direto com você, sem intermediação. Então, se você usar a lei de Pareto e souber trabalhar nisso, como o Valério citou, advogado com boa formação em tudo, que ele é, né, um homem culto, você vai ver que é trabalhando esse paciente que vai voltar para você, que você vai construir sua carreira, né, e não deixar essa deformação que existe no mercado deformar sua formação profissional, porque você vai sobreviver se você não se deformar nesse momento do seu trabalho. E quanto a como lidar com isso, né, poxa, vocês estão falando que a operadora não está nem aí para a gente, está enganando com esse papo de medicina baseada em valor e está, na verdade, pegando o dinheiro, ficando no bolso delas e humilhando a gente como prestador de serviço. Sim, para isso a gente tem que ter consciência, entidades de classe focadas em ter o argumento correto, usar os mecanismos legais, jurídicos e questionamentos das autarquias, como o Valério falou, e, principalmente, capacidade de conscientização da classe sobre esses assuntos. São duas coisas que se complementam para que daqui a 10 anos o cenário esteja melhor. Ô Fred, queria te aproveitar mais um pouquinho, estamos mais avançados aí na hora, mas queria ver sua opinião sobre a questão da saúde 5.0, da inteligência artificial, como isso vai impactar na nossa relação com o paciente, na jornada do paciente nas clínicas, porque a gente sabe que isso está em curso e é a próxima revolução, né, para a nossa área. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de falar sobre isso, porque eu não estudo isso tão profundamente. É uma preocupação que eu tenho, estou falando muito honestamente, assim. Vejo, sim, o desenvolvimento das health techs, o uso da inteligência artificial como algo que pode gerar mais eficiência no sistema em alguns aspectos, mas falando assim, como pessoa jurídica, né, sócio de uma empresa, eu tenho mais receio dessas tecnologias, dessas plataformas, como um elemento que vai direcionar o paciente não para onde ele precisa, mas para onde é mais conveniente para o dono da ferramenta mandá-lo, né? Isso é uma preocupação. Também a gente vai ter que estar atento para ver se isso acontecer, a gente vai ter que usar as ferramentas que questionam o direito do consumidor, o direito concorrencial, para fazer um questionamento sobre isso. Isso é inevitável. Mas a minha forma de pensar como médico é que, por mais que haja tecnologias muito eficientes, nada vai substituir o bom médico. O médico que trata o paciente como se fosse uma máquina, ele atua como máquina, ele vai ser substituído por máquina. O médico que consegue ter uma relação médico-paciente, é resolutivo, é atencioso, ele vai sobreviver mesmo com toda a tecnologia vigente. Existem aspectos da prestação de serviço de saúde que são humanos, que são da emoção, que passam pela relação, pelo carinho, pelo afeto. Isso está provado, né? Então, a nossa profissão de oftalmologista, diferentemente de um radiologista, que fica mais vulnerável para essas tecnologias, nós temos essa possibilidade, sim,
de sermos valorizados por sermos médicos humanizados. E a gente tem que entender que essa é a nossa única e grande estratégia de defesa, centro da nossa grande defesa profissional. É ser um médico afetivo, atencioso, preocupado com o seu paciente. Pode vir a tecnologia que for. Se ela não tirar o paciente, tirar o acesso do paciente a você, que essa é uma preocupação que nós temos, mas aí eu vejo o seguinte, o ser humano como consumidor, ele também precisa ser tratado por pessoas que tenham esse componente. Então, se as plataformas forem por um caminho de tirar o paciente do contato do bom médico, que é humano na sua forma de exercer a medicina, vai haver também um backlash, um sistema de refluxo, um sistema de questionamento. Entendeu? Então, a tecnologia está aí, a gente vai ter que saber usá-la para fazer a medicina ser eficiente sem perder a essência da medicina. Perfeito, Fred. Acho que o Valério levantou a mão aí, não foi, Valério? Eu de novo, por isso que eu falei que eu gosto de complementar o que o Fred fala, porque o Fred fala, ele dá uma abertura muito boa. Eu chamo isso de reumanização, Fred. Reumanizar a medicina significa despender a máxima atenção com o seu paciente. A relação à vida entre as partes é uma relação de confiança. Você não tem confiança em máquina. Você só tem confiança diante dos olhos da pessoa que está te atendendo. Eu tenho, por exemplo, um oftalmologista que me atende aqui na minha cidade. Ele atende a mim, aos meus filhos, a minha mãe, a minha esposa, e é uma pessoa extremamente habilidosa para executar os serviços mais simples que normalmente a gente utiliza, né? Que, por exemplo, fazer os exames de refração e tudo. O trabalho de reumanização, ele não só é necessário, mas é um trabalho que as pessoas ainda não despertaram, porque, como nós falamos antes, nós temos hoje um mercado de 211 bi de saúde suplementar e temos um mercado de 170 bi de paciente particular. Se você colocar nos 211 bi 25, 30% da operadora, onde é que você vai chegar? Você vai chegar nos 211. Ou melhor, você vai chegar nos 170. Então, existe, por isso que eu disse, a vida fora do plano, é porque existe um mercado muito grande, muito fantástico, sem você precisar de passar por todos esses percalços que a gente vem passando e observando sistematicamente junto da operadora. Por outro lado, eu costumo dizer o seguinte, as entidades coletivas, elas têm dois vieses importantes, e a gente discute muito isso na diretoria da SMO. É o trabalho de defesa coletiva profissional e é o trabalho de iniciação científica. A defesa coletiva profissional, ela não só é essencial, como ela precisa de mostrar para as pessoas que estão chegando a necessidade deles entenderem como as coisas funcionam. E a iniciação científica, obviamente, o aperfeiçoamento, a mentoria, são os congressos e por aí vai. O Edmar me pergunta aqui sobre a questão de regulamentar projeto de lei para limitar esse universo dessas discussões que nós estamos comentando aqui. Semana passada, Fred, eu conversei muito com Israel Rosenberg a respeito de uma situação que eu já levantei a lebre já há um tempo e não consegui que me ouvissem. O CFM e os CRMs são autarquias federais, tanto quanto a Agência Nacional de Saúde, ok? Criada por lei, estão regulamentadas lá no Decreto 267. O CRM e o CFM detêm poder de polícia, ok? Se eles detêm poder de polícia, eles podem fiscalizar não só a ética, como a técnica que é exercida na medicina. E eu já conversei isso algumas vezes e me parece que as pessoas ainda não se atentaram como deveria. Uma resolução normativa da ANS tem tanto peso quanto uma resolução normativa do Conselho Federal de Medicina. Se você der uma olhada nas espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Então, por que o Conselho, que está aí desde a década de 50, acho que, aí é uma opinião também pessoal, perdeu essa capacidade, ou perdeu essa rédea,
e perdeu para uma agência, para uma outra agência, que não deixa de ser uma autarquia federal da mesma forma, e a gente não consegue fazer com que as pessoas enxerguem que o Conselho também tem o mesmo peso que a ANS tem. Mais ou menos respondendo o que o João me pergunta, desculpa, que o Edmar me pergunta, Edmar, é que legislação tem. A gente precisava de ter mais Irã no Congresso. A gente precisava de ter mais Irã na Câmara dos Vereadores. A gente precisava ter mais Irã nas Assembleias Legislativas. A gente só consegue isso a partir do momento que a gente tem um viés pedagógico. Porque a gente precisa de ensinar para essas pessoas o grande problema que é você ficar refém na mão de uma operadora de plano. E, a partir daí, construir as soluções, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, conversando com mais de 30 pessoas que estão aí despendendo atenção para nos ouvir. É um trabalho de formiga. As operadoras estão anos-luz na nossa frente, elas discutem isso toda hora. Toda hora tem alguém discutindo como nós vamos morder mais um pouco o honorário do médico. Toda hora. Não tem nenhuma operadora que esteja discutindo nesse momento como a gente pode melhorar o honorário do médico. E agora querem dizer para o médico que o médico deve melhorar a relação que ela deteriorou durante os últimos 30 anos. Eu costumo dizer que é muita cara de pau, porque joga uma cortina de fumaça na frente e as pessoas ficam ali inebriadas ou embriagadas e elas não conseguem enxergar o óbvio, que normalmente uma pessoa que está de fora, que vê com outros olhos, percebe isso assim, com uma clareza solar. Então, eu acho que mecanismo tem, eu acho que o problema existe, eu acho que pessoas com cabeças boas para discutir o assunto tem. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de propagação, que é o que a gente tem feito, e levar isso a cada vez mais, principalmente nas mentorias, principalmente nos bate-papos que a gente tem a oportunidade de fazer, de realizar, para que as pessoas conheçam a causa. Porque lá do lado de lá, não tenham dúvidas, continuam pensando em morder o seu honorário. Não tenham dúvidas. É só isso que se discute. Quando se fala medicina baseada em valor, põe 2 pés atrás. Eu sou mineiro, mineiro é desconfiado. Mineiro advogado é 2 vezes desconfiado. Então é preciso sair um pouquinho dessa caixa, enxergar um pouquinho o que está por trás de toda essa conversa, que para mim, eu cito no texto, é uma conversa fiada, desculpa a expressão chula, porque, na verdade, é mais uma forma de seduzir o médico para dizer que o médico, assim, não, o seu trabalho é bom, mas pode melhorar. Deixa eu dar só um exemplo muito rápido aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. A Resolução 424 trata da junta médica e da junta odontológica. Agora, a operadora começou a colocar juntas em algumas especialidades sistematicamente. Quando ela coloca uma junta, instaura uma junta médica, na verdade, ele está dizendo o quê para o prestador dele? Não, peraí, você não é tão bom assim, não. Vamos verificar o que você está pedindo? Ele faz isso uma vez, ele faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 6. Daí a pouco os pacientes daquele médico ou daquele dentista vão virar e vão falar assim, opa, mas peraí, é fulano? Ih, ó, fulano toda hora cai junta para ele. Não sei se ele é bom ou não. Olha a forma depreciativa como a operadora hoje trabalha sob o falso argumento, prestem muito bem atenção nisso, de que está visando a qualidade do atendimento assistencial. Isso é conversa fiada. Na verdade, as juntas são instauradas ou para restringir, ou para postergar, ou para negar o atendimento assistencial. Eu tenho exemplo característico disso. Então, precisa de tomar muito cuidado, porque o que vem de lá para cá não tem nenhum santo. Nenhum. O que vem de lá para cá vem com uma ideia de redução de honorários. Desculpe a acidez, viu, João? Você falou na palavra ser ácido, mas é porque a gente está quase 30 anos enxergando como as coisas acontecem. E aí a gente, de vez em quando, precisa de falar um pouco de uma maneira mais chamativa. Peço desculpas a vocês.
Obrigadão, Valério. Só fazer uma última colocação, Breno. Eu acho que essa questão do assunto da medicina 5.0 ou transformação digital, tem muitas expressões para remeter a isso. Eu acho que pode ser o tema para ou alguns encontros aqui, a gente trazer algumas startups, mas é interessante isso. Existem alguns vieses, né? Existem alguns vieses da experiência do paciente, existem alguns vieses de otimização de processos assistenciais e de relacionamento, e existe também o viés de busca de redução de custo e controle de fluxo de usuários, né, para tentar canalizar o usuário para algumas fontes. Então, já deixo aí para a gente montar um próximo SMO Talks, ou alguns deles, quem sabe até uma oficina, um hackathon, para a gente abordar esse assunto. Já estamos aqui com mais de 1h30 de evento, acho que foi super proveitoso. Se deixar, a gente vai até amanhã. Os colegas que estão aqui também, muitos deles têm nossos contatos. Eu acho que essa conversa pode continuar nos grupos, nas rodas de conversa dentro dos serviços. Queria agradecer demais a presença do Fred. Está numa correria louca. Fred, eu gostaria que você apresentasse o evento de amanhã, deixasse o convite para todo mundo também. É um aprofundamento de muita coisa que a gente está conversando aqui hoje, e muitas outras coisas. Quem puder participar, muito relevante. Passa um pouquinho para o pessoal, por favor. Sim. Obrigado, João. Obrigado, Molinari, todos os amigos aí de Minas. Prazer estar com vocês aqui. Eu fico muito estimulado de ver 40 pessoas aqui sexta-feira à noite. Como o Valério falou, é trabalho de formiguinha. Essa consciência vem de pequenos grupos, e as grandes transformações no mundo são feitas por minorias, né? Então, não espera que todo mundo consiga entender isso. Nós temos que ter uma massa crítica formada por pessoas que tenham capacidade de articulação, inteligência, para a mensagem chegar à frente. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. E o evento de amanhã, João, é um evento que a gente está fazendo pela SBAL. Hoje estou lá na posição de presidente da SBAL, Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia. Convido a todos aí para conhecer a SBAL. Os residentes têm acesso gratuito à SBAL. Fizemos um site novinho lá que está rodando. Estamos trabalhando para a SBAL ser cada vez mais atuante. Aí. É uma sociedade que já tem 25 anos e tem uma história bonita na oftalmologia. É a única especialidade médica que tem uma sociedade de administração, né? Eu estou nessa posição de presidente nesse momento, e só uma passagem minha. Eu quero que mais gente venha participar da SBAL, e amanhã a gente vai se juntar com o CBO, que é a nossa entidade máxima, para fazer um evento discutindo as mudanças no mercado de trabalho. Nós vamos ter, começando amanhã às 9 horas da manhã, vocês provavelmente receberam os convites aí, senão eu vou pedir para o João postar de novo para vocês no grupo aí. A gente vai começar falando de demografia médica, e depois o André Médici, que é um economista em saúde aqui do Banco Mundial, falando sobre medicina no mundo. Depois passaremos por discussões sobre as mudanças da tecnologia, impacto de tudo isso que a gente falou no mercado de trabalho, verticalização, fusão e aquisição, e modelos baseados em valor, com a participação da ANS. Vamos ter a ANS presente, alguns gestores, alguns nomes que têm grande experiência no mercado de saúde. Vai ser um prazer contar com vocês lá amanhã, que a gente quer levar informação para a gente cada vez mais ter poder por ter informação. Um abraço, amigos. E, João, tem aquela promessa de a gente fazer o curso, né? Que é uma promessa que eu vou fazer na minha gestão ainda, o curso de gestão para os médicos dentro do programa de residência, que o CBO já abriu as portas para isso. A gente vai fazer isso via SBAL, junto com a parceria com a atual presidência, para que o CBO passe a ter, na sua grade de residência, um curso de gestão. Amigos, foi um prazer estar aqui. Desculpa por falar demais. Não. Parabéns, viu? Eu queria também fazer só um recadinho, trazer da SMO. Na próxima quarta-feira, o Fred, se você também puder, a gente vai divulgar, já vamos mandar depois o link. Nós vamos receber o Dr. Samuel Flan, nesse SMO Talks, é mais cedo, 18h30, quarta-feira, e o assunto é o mercado médico, e todo mundo deveria participar, como a maior operadora que a gente tem aqui em Minas, né? Combinado? Ótimo.
Obrigado, gente. Obrigado a todos. Vou assistir com certeza. Vou mandar para você, direto. Tá bom? Você divulgar para a gente. Ideia do João também. Tá bom. Nós temos que canalizar as ideias e aproveitar. Eu costumo dizer o seguinte, eu escolhi bem o meu vice-presidente, eu na minha gestão, eu que escolhi, entre aspas, e ele foi escolhido pela SMO. Então, a gente tem que fazer isso, fazer sucessão, né? O Breno agora, essa turma nova, né? Porque os dois somando dá mais ou menos a minha idade, entendeu? Então, a gente divide por 2. Queria agradecer muito ao Breno também. O Breno participou ativamente da organização desse evento e dos outros. Certeza. Sempre muito ativo, muita contribuição, ajudando demais. Muito obrigado, viu, Breno? Eu agradeço aí, João, a oportunidade. Muito obrigado, Fred. E é bom a gente ter esse fórum mesmo, até mais frequente, sem dúvida. Abraço, Breno. Obrigado a você. O nosso advogado mais oftalmologista que nós temos, que é o Valério. Ele já faz faco. Obrigado. Eu já ensinei ele a fazer faco. Pô. É isso que eu ia falar. Deixa eu fazer um comentário. Hoje minha mãe está com 84 anos, falou que vai fazer injeção, sabe? Falou que ela está com problema sério. Eu perguntei, mãe, é degeneração macular? Ela falou, Eu falei, mãe, então a senhora não se preocupe, não. A senhora vai tomar umas injeções, o ciclo é mais ou menos de 28 em 28 dias, alguma coisa assim. Nossa, toma cuidado, não usa essa droga. Não, pede para usar essas outras 3. Porque essa aqui, nossa, ela não sei se vai funcionar. Ela perguntou assim, como é que você está sabendo isso tudo? Eu falei, mãe, eu trabalho com isso há quantos anos? Aí você falou, eu sou retinólogo. Ela morreu de rir. E pior que não é brincadeira, não, aconteceu isso mesmo. João, como presidente, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade sempre, né? Ao Molinari, presidente anterior, ao nosso futuro presidente, o doutor Breno. Fred, saudade de bater um papo com mais calma, estamos precisando, me fala uma hora aí que eu pego o carro aqui, a gente almoça ou janta aí no Rio rapidinho, me dá uma notícia, não some não, gosto muito do amigo, vamos ver se a gente junta aí com Israel e a gente põe um assunto em dia. Eu agradeço a todos, agradeço muito a participação de todos que puderam nos acompanhar, é sempre muito importante, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas é um trabalho que vem sendo construído dia a dia e que precisa de ser feito. Obrigado mesmo a todos pela paciência e por me dar essa oportunidade. Então, até quarta-feira, gente, 18h30. Tudo de bom. Obrigado, gente. Um abraço, Fred. Até quarta, todo mundo. Valeu. Até mais. Tchau.